Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso módulo Diagrama de Atividades. Nós vimos como a gente estrutura como se fosse a própria estrutura, a carcaça do nosso fluxo, utilizando o conceito de partições, para nós entendermos como que o fluxo do sistema se dá, permeando domínios ou módulos da aplicação, olhando do ponto de vista de negócio, principalmente. A gente pode utilizar o diagrama de atividades para representar fluxos mais técnicos do sistema também, tá ok? Bom, agora a gente vai falar sobre atividades e sobre os elementos initial e final. Final, que é o início e o fim de um determinado fluxo. Só para deixar claro, aqui a gente tem um zoom num sistema que a gente adotou para os exemplos do curso, que é um sistema de comércio eletrônico de ingressos para eventos, mas a gente pode ter diagrama de atividades para as várias partes do escopo. Lembra que eu falei no módulo anterior, no primeiro módulo do curso. A gente tem que focar naquilo que realmente é relevante. E lembrando também que eu estou fazendo uma ferramenta case, mas a gente pode utilizar um desenho no papel ou um desenho na parede e tirar foto. O processo de compra de ingressos, vamos supor que no nosso caso aqui, ele começa com um cadastro do usuário. Então a gente pega o elemento initial, ou início, e coloca aqui. Eu não costumo colocar descrição para ele, tá? É importante só ver a bolinha toda preenchida. Essa bolinha é o início do processo como um todo. O início do fluxo está sendo representado no diagrama. Em seguida, a gente tem que ter uma primeira atividade. Esse diagrama, ao final desse módulo, vai estar bem alterado. Agora eu vou fazer ele de uma maneira mais resumida. O que é a atividade? É essa forma retangular que a gente coloca aqui. Então vamos considerar que o usuário loga no sistema. Essa é a primeira atividade. A gente entende que no começo do fluxo, o usuário tem que se logar para então ele conseguir selecionar o ingresso que ele precisa e realizar a compra e o posterior pagamento. A gente precisa de relacionar esses dois elementos. Para isso, a gente utiliza um relacionamento, que no contexto de diagrama de atividades, a gente faz tudo com esse relacionamento aqui, que nada mais é do que, como a gente pode ver aqui, controle de fluxo, ou control flow. Lembra que a gente falou, um diagrama de atividades, ele é como se fosse um fluxograma, mas que dá uma visão um pouquinho voltada para o sistema daquilo que acontece. Pode não ser voltada para o sistema também. Alguns analistas de negócio representam as jornadas de cliente, por exemplo, tanto interno quanto externo, dentro do diagrama de atividades. Aqui a gente já vai puxar um pouquinho mais para sistema, até para que você possa correlacionar melhor o escopo com aquilo que virá nos próximos diagramas. Então a gente entende que no controle do fluxo, partindo daqui para cá, o usuário loga no sistema. Vamos entender que depois, quando ele loga no sistema, ele seleciona o evento, que é o evento que ele deseja para o qual comprar ingressos. Opa. Aqui eu vou fazer uma jogadinha só para deixar todos os elementos com o mesmo tamanho. Beleza. Ele daqui vem para cá, ok? Tá vendo que aqui eu já posso puxar direto vários outros relacionamentos? São coisas da ferramenta Case. Eu posso vir aqui, clicar no relacionamento e puxar, beleza? Ou eu posso clicar no elemento, puxar o relacionamento e selecionar o tipo. Tem aqui um Object Flow, que é um relacionamento que a gente praticamente não utiliza no diagrama de atividades. Tem o Control Flow. Agora, olha que legal. Eu tenho vários outros caras aqui. A ferramenta Case nos dá essa facilidade. Se a gente quer selecionar relacionamentos diferentes do que aqueles que estão exibidos aqui, a gente pode. Mas isso é só para constar porque é pouco relevante. Depois que o usuário loga no sistema e seleciona o evento, vamos considerar que ele vai definir quantidade de ingressos. Então eu pego mais um elemento do tipo atividade, coloco aqui, e qual que é a próxima atividade que o nosso usuário relaciona no contexto de compra de ingressos? Define, vamos colocar aqui, seleciona tipo e quantidade de ingresso. Ok.
vê que está ficando pequenininho o tamanho da raia, né? Quando a gente faz isso em ferramenta Case, a gente vai puxando e arrastando para que fique do tamanho que a gente precisa. Vou puxar aqui mais um Ctrl Flow e vou pegar essa raia e vou estender um pouquinho mais. Legal. Depois que ele seleciona a quantidade de ingresso, vamos supor que o próximo passo é selecionar forma de pagamento. Então a gente pega mais uma atividade e coloca aqui. Selecionar forma de pagamento. Colocar do mesmo tamanho para ficar bonitinho. E mais um controle de fluxo para cá. Agora, vamos entender que, conforme a solução que a gente vai aplicar, uma vez que ele seleciona a forma de pagamento, ele já começa a entrar no domínio de pagamento. Quando a gente explodir isso em detalhes mais técnicos, a gente vai ver que isso vai refletir essa separação que a gente está dando de compra de ingressos, pagamento e validação dos ingressos. Isso aí vai refletir na estrutura interna do sistema, em termos de arquitetura. Mas só para constar também. Uma vez que ele selecionou a forma de pagamento, o próximo passo, vamos supor que vai ser... e essa forma de pagamento, só um detalhe, tá? No momento que a gente está aqui, a gente vai falar que ela é igual a cartão de crédito. Vamos supor que nós só estamos considerando que o pagamento vai ser feito via cartão de crédito. Ok? E aí a gente vai para o domínio de pagamento. Então a gente vai colocar uma atividade aqui embaixo. Vamos chamar essa atividade de validar cartão de crédito e limite de compra. O fluxo vem para cá, ok? A gente agora está desviando o fluxo para o domínio de pagamento. Depois que é feito a validação do cartão de crédito e a validação do limite de compra, o pagamento é realizado. Então, a gente vai ter uma outra atividade aqui. Nosso sistema vai realizar pagamento. Controle do fluxo, através do relacionamento Control Flow, passa a vir para cá. Observe que ele está vindo para cá, ele pode descer para cá. A disposição do fluxo fica a critério de quem estiver fazendo o diagrama. O importante é que fique claro a direção do fluxo tendo contexto, tá? Início, meio e fim. Ele vai realizar o pagamento, o sistema. E a partir disso, o usuário receberá o ingresso digital. Vamos supor que esse pagamento digital seja um e-mail que direciona ele para um QR Code, um ingresso com QR Code, tá? Beleza. Aqui, a gente tem... Vamos colocar mais um passo. Confirmação de compra e pagamento. Ok. Aí a gente pode pensar assim, puxa, mas tem mais contexto se isso ficar dentro do compra de ingressos. Porque o pagamento já foi feito. Ele já vai receber o ingresso digital. Não seria mais lógico se a gente colocasse isso no contexto de compra de ingressos? Vamos supor que sim. Vou mexer nessa forma aqui para ela caber aqui em cima. Eu vou pegar a partição pagamento, vou diminuir o tamanho. E vou aumentar o tamanho da partição de compra de ingressos. Vou trazê-la para cá. E aí, quando ele recebe o ingresso digital, o fluxo é desviado para o domínio de compra de ingressos. E, teoricamente, na visão de detalhe que a gente está tendo aqui, a gente pode entender assim, que a parte de compra de ingressos terminou, acabou. Se acabou, a gente tem a opção de usar dois elementos, o final e o flow final. O que é o final? O final representa o término do fluxo como um todo. Só que no nosso fluxo, se a gente observar, a gente tem validação dos ingressos, que a gente ainda não utilizou. Então, o que a gente está fazendo não é terminar o fluxo completão, a jornada como um todo. A gente está terminando uma parte dele.
Para isso, a gente utiliza o flow final, que é esse carinha aqui. Eu também não uso descrição para esse tipo de elemento, apenas desvio o fluxo para cá. Só que, quando a gente, nesse contexto de compra de ingressos para eventos, uma vez que a gente faz a compra do ingresso, a gente compra para, teoricamente, utilizá-lo. E quando a gente vai utilizar, dentro de um evento, a gente tem a validação dos ingressos. Isso faz parte da jornada que a gente está representando aqui. Sendo assim, a gente tem que recomeçar parte desse fluxo aqui embaixo. Então, a gente pega um outro initial e coloca aqui. Qual seria uma primeira atividade? O usuário apresenta ingresso para validação com app. Apresenta ingresso no app para validação. Vamos supor que ele vai levar o aplicativo mobile dele para isso. A gente começa um outro fluxo, então eu tenho que definir o controle de fluxo através do relacionamento control flow. E aí, vamos considerar que, a hora que ele apresenta esse ingresso para validação, nós vamos desenhar na nossa solução um app mobile para, através da utilização da câmera do smartphone, a gente fazer a validação. Então, a gente coloca uma outra atividade aqui, que é validar ingresso com app validador. A gente vai desviar o fluxo para cá, certo? E vamos supor que a validação foi bem sucedida. Se a validação foi bem sucedida, a gente pode ter uma atividade que termina o processo aqui, que é ingresso validado com sucesso. Ok? Nós, então, desviamos o fluxo para cá. E, se esse é o último passo, na visão que nós temos nesse momento, com relação ao escopo que passa por essas três partições, a gente pode, então, ter o final, que é o fim da jornada, ou o fim do fluxo como um todo. Traz para cá o controle de fluxo através do relacionamento. E fim. Considerando o uso pura e simplesmente de atividades, considerando também uma visão macro disso, a gente tem aí tudo que a gente precisa. Só que o diagrama de atividades, nesse caso, representa um pouco daquilo que o nosso sistema de comércio eletrônico de ingresso vai ter. Mas a gente não ponderou, por exemplo, nesse diagrama, se a gente vai ter desvios de fluxo, se a gente vai ter decisões e outras coisas mais. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o uso do elemento decision, que é onde a gente começa a ver desvios de fluxo num diagrama de atividades. Vamos em frente, um grande abraço.